Agora vamos para Moisés. Em relação a Enoque e Elias, a situação de Moisés nesse assunto é bem mais clara e evidente. Uma vez que ele foi morto e sepultado, vejamos, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou, num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34 versos 5 e 6. Então, como acabamos de ver em Deuteronômio 34 versos 5 e 6, Moisés foi morto e sepultado, simples assim. Mas, sempre existem denominações, pessoas, abrindo exceções onde não tem possibilidade. Por exemplo, os adventistas acreditam cegamente que Moisés foi ressuscitado e levado ao céu. Agora eu faço uma pergunta. Onde é que está o capítulo e versículo falando sobre isso? Eles alegam que, se eles negarem a ressurreição de Moisés, então eles também estariam negando todas as ressurreições dos personagens que foram ressuscitados na Bíblia. Aí, realmente, é muita falta de compreensão. É uma tentativa desesperada de justificar algo que é incontestável. Todos nós sabemos que esse tipo de ressurreição envolvendo esses personagens foi uma ressurreição temporária, ou seja, eles tiveram que morrer novamente. Enquanto a ressurreição de Jesus é permanente, pois, diferente das outras ressurreições, Jesus ressuscitou em um corpo glorificado e incorruptível. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15:54. E também em Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, todos esses personagens citados ao ser ressuscitados, tiveram um corpo normal, como antes, ou seja, um corpo limitado e sujeito às leis naturais. Ao contrário de Jesus ressuscitado, ele tinha um corpo perfeito, glorificado e incorruptível. Só um corpo glorificado e incorruptível pode herdar o reino de Deus. Devemos entender que, tanto Enoque, Elias e Moisés, apesar de serem verdadeiros e autênticos servos de Deus, mas eles ainda carregavam a imagem do primeiro Adão. Assim, os tornariam limitados ao reino dos céus. Mas, Jesus, o segundo Adão, através da sua imagem gloriosa e incorruptível, nos dá acesso ao reino de Deus. Nestas condições, nem o próprio Moisés seria exceção, pois foi Jesus Cristo o primeiro a executar tal façanha. Vejamos, porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Coríntios 15 verso 22 e 23. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Se eu acreditar que Moisés foi o primeiro ressuscitado, em um corpo glorificado, pois, só assim, ele poderia subir ao céu. Mas, se pensarmos assim, colocaremos em xeque-mate toda a credibilidade das Escrituras, só porque alguém quer defender a sua ideia doutrinária, sem importar com a verdade e coerência contextual da Bíblia. Então, contra fatos não há argumentos. Quase em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, trata muito bem sobre esse assunto, e por isso, não adianta criar uma situação que não existe. Segundo o credo dos apóstolos, o primeiro ser ressurreto é Cristo, e não Moisés, e também, ele, ainda é o único como tal, pois só no último dia, é que Jesus virá e ressuscitará a todos, mas, só os seus, é que terão os corpos transformados, igual ao seu. Filipenses 3:21. De acordo com a Bíblia, nem Moisés, nem Elias e nem Enoque, nestas condições, de forma alguma, poderia herdar o reino de Deus, ou seja, subir aos céus, de onde veio aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. João 3 verso 13. Talvez alguém faça essa pergunta. Mas, por que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração? Antes de comentarmos sobre esse assunto, vamos ler esta passagem. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte,
a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas 9, verso 28 ao 31. Essa passagem é interessante por alguns motivos muito importantes. Talvez a maioria das pessoas vão concordar quando em Deuteronômio 34 versos 5 e 6 afirma, literalmente, que Moisés morreu e que foi sepultado. Mas, já com relação a Elias, muitos vão dizer que ele de fato subiu aos céus. Tá, mas aqui nós vemos claramente que tanto Moisés e Elias aparecem nas mesmas condições. Agora eu faço uma pergunta. Já que Elias não morreu, por que ele aparece nas mesmas condições que Moisés? Já que o próprio Moisés morreu e Elias não. Então vamos pensar em duas possibilidades. A primeira é, Moisés de fato foi ressuscitado e levado ao céu. Aí sim, ele teria as mesmas condições que Elias, já que Elias foi arrebatado aos céus, antes de ter uma morte física. A segunda é, Moisés de fato morreu e foi sepultado, o que é mais plausível, conforme vimos em Deuteronômio 34 versos 5 e 6. E Elias também morreu e foi sepultado, já que ambos aparecem nas mesmas condições e igualdade. O que eu quero dizer é que Elias deveria aparecer no estado físico em corpo. Já Moisés deveria aparecer como um espírito, como de fato ele apareceu, assim como Elias também apareceu no Monte da Transfiguração, comprovando que ambos morreram fisicamente. Outra coisa aqui que devemos nos atentar é que, mesmo depois da morte física, o nosso espírito, ou alma, continua atuando em algum lugar. Quase todo o conteúdo desse vídeo, falamos várias vezes de Enoque, Moisés e Elias que não herdaram o reino de Deus, certo? Mas, eu sempre frisei que eles nunca poderiam herdar o reino de Deus naquelas condições. Porém, o espírito e alma não são carne nem sangue. Por isso, é perfeitamente compreensível pensarmos assim. Até a Bíblia mostra claramente que, após a morte física, ainda continuamos atuando em algum lugar. Basicamente, a Bíblia deixa bem claro dois destinos possíveis: depois da morte, céu ou inferno. Nesse caso, Enoque, Moisés e Elias e todos que morreram na fé, conforme está em Hebreus 11:13. Eles em espírito subiram ao céu para a presença do Altíssimo. Mas isso só foi possível depois que Cristo morreu e ressuscitou, abrindo o caminho para o céu, onde Deus está em toda a sua glória. Mas devemos entender que haverá sim um dia em que Jesus virá e ressuscitará a todos, inclusive Enoque, Moisés e Elias. Eles também serão ressuscitados, mas agora em um corpo glorificado e incorruptível. Aí, todos viverão para sempre na presença de Deus na cidade santa. Que Deus abençoe a todos.